forma diferente. Nós vamos ver essa videoaula. Na videoaula, vou apresentar para vocês, então, o famoso PET, né, que nós estamos utilizando nesse momento de aula remota. O PET volume 2, ele tem a mesma estrutura do volume 1. Está dividido em 4 semanas. Cada semana tem um conteúdo a ser estudado e ele tem também as suas atividades. E no primeira semana, nós vamos estudar sobre região, né? Então, o que é região? Esse é um conceito muito importante na geografia e também na nossa vida, no nosso dia a dia. Região, nós vamos delimitar uma área com características semelhantes. Então, o mundo, ele também está dividido em regiões. É claro que são regiões imensas, né? E de uma forma mais simples, vamos pensar na nossa casa. A nossa casa, ela tem as paredes que dividem, separam os quartos, a sala, a cozinha. Então, é uma maneira de regionalizar. Por quê? Para organizar. Vocês já imaginaram? Se não tivesse essa divisão, seria bem complicada a nossa convivência aí. Então, o que é região? Região é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características comuns, características iguais, né? Essas características podem ser características físicas, características sociais, características econômicas. Regionalizar, né? Regionalizar nada mais é do que dividir o espaço em regiões, em partes que têm características em comum. Existem várias formas de regionalizar. Posso regionalizar o mundo, os países, os estados, a cidade e o bairro. E nessas formas eu vou levar em conta algumas características. Características econômicas, características físicas. Características econômicas refere-se às atividades econômicas, indústria, agricultura, pecuária. Não existe uma região isolada, única. As regiões, elas estão interligadas, né? Exemplos de região. Então, nós vamos ver exemplos de região no mundo, no Brasil e também no nosso estado, Minas Gerais. No mundo, o mundo pode ser dividido em continentes. Nessa divisão de continentes, nós temos 6 continentes aqui, ó. Continente americano, que é onde nós vivemos, continente africano, continente europeu, continente asiático, onde surgiu aí o Covid, continente da Oceania, tá ok? E o último, continente da Antártida. Vamos dividir também, podemos dividir em nível de desenvolvimento socioeconômico. Então, ela é chamada de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice de desenvolvimento humano leva em conta as questões da qualidade de vida relacionada à expectativa de vida, nível de escolaridade, renda per capita, né? E o IDH, ele é dividido em 4 itens. Alto, são os países desenvolvidos que apresentam excelente qualidade de vida. Muito alto, são os países desenvolvidos. O alto são países de industrialização mais recente, então o Brasil entra nessa parte, muito embora nós temos municípios que têm IDH muito alto. Vamos ter o IDH médio e o IDH baixo. Países de IDH baixo estão aqui na África, são países, a maioria deles estão aqui, são países muito pobres, mas nós temos aqui na América o Haiti, que tem o IDH baixo. E o Brasil? O Brasil, então, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quem já leu lá na apostila viu, né? IBGE, divide o Brasil em 5 regiões. Essa aqui é uma divisão clássica, né? Essa é a única que existe? Hoje é, mas nós já tivemos outras divisões do Brasil em regiões.
Mas o importante é a gente saber essa aqui agora. O Brasil é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vejamos o outro mapa aqui. Esse mapa tem legenda. Se eu pedir qual o melhor título para esse mapa? Brasil, regiões IBGE, né? Então, olha lá. Região Norte, ela é formada de 7 estados. Região Nordeste, formada de 9 estados. Região Sudeste, 4 estados, é onde nós estamos. Região Centro-Oeste, 3 estados. E aqui nós temos a região do Distrito Federal, onde está a capital do Brasil. E, por último, a região Sul, formada também de 3 estados. Outras maneiras de regionalizar o Brasil. Então, regiões do Brasil de formas diferentes. Região geoeconômica. Ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pincher Geysers e ele divide o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Detalhe, essa regionalização não leva em conta os limites de alguns estados. Por exemplo, aqui Mato Grosso, parte pertence à Amazônia, parte pertence a Centro-Sul. O Maranhão, parte pertence à Amazônia, parte pertence ao Nordeste. Minas Gerais, essa parte, o norte de Minas, pertence ao Nordeste e o restante a Centro-Sul. Então, ele tem também características físicas. Por quê? No norte de Minas não é a região da Caatinga, então, na região geoeconômica, pertence ao Nordeste. E essa outra regionalização é mais recente. É 4 Brasis, de Milton Santos. Então, divide lá, região Amazônia, onde tem a floresta amazônica, a região Nordeste, onde foi o primeiro processo de povoamento do Brasil, quando os portugueses chegaram, né, eles foram ocupando a faixa litorânea aqui do Nordeste. A região Centro-Oeste e a região concentrada. Nessa região concentrada, nós vamos encontrar a grande concentração de indústrias, a sede das multinacionais, principalmente aqui em São Paulo, que é o coração econômico do Brasil, a concentração de universidades, então elas estão todas aqui na região concentrada. E Minas Gerais? Minas Gerais, vamos ver primeiro sua localização no continente americano. Então está na América aqui do Sul, né? Aqui nós temos o Brasil ocupa a maior parte das terras da América do Sul e aqui nós temos Minas Gerais, o nosso estado. Nós estamos aqui bem no sul de Minas. Minas Gerais é aqui só no Brasil, então nós tá bem bonito aqui, ó, Minas e nós aqui no sul de Minas. E Minas Gerais com as suas divisas, né? Então olha lá, faz divisa ao norte com a Bahia, a leste Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul com São Paulo e a oeste Goiás. Aqui também nós temos uma pequena divisa aqui, ó, com o estado de Mato Grosso aí do Sul. E olha, o estado de Minas Gerais é grande, né? Então ele foi dividido também em regiões para facilitar os estudos. E o IBGE dividiu Minas Gerais em 12 mesorregiões. O que é uma mesorregião? Subdivisão dos estados brasileiros, né, que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades, com igualdades, né, coisas em comuns na economia e em aspectos sociais. Olha um exemplo, o Covid, né, Minas Gerais muito grande, então, qual mesorregião que tem mais casos? Qual região que está crescendo? Tá? E agora vamos ver aqui o mapa. As 12 regiões, né? Nós estamos no sul de Minas, então a nossa região chama-se Sul-Sudoeste de Minas. Aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós vamos encontrar 2 cidades de destaque no cenário econômico, que é Uberlândia e Uberaba. Temos aqui o noroeste de Minas,
o norte de Minas, né, que tem características semelhantes de clima com a região Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões muito pobres aqui do nosso estado, região central mineira, a região metropolitana de Belo Horizonte, então onde está a capital, olha aqui, ó, Belo Horizonte, oeste de Minas, o Campo das Vertentes, Zona da Mata, né, uma região também bastante industrializada. Qual é uma das cidades principais aqui? O Juiz de Fora, né? O Vale do Rio Doce, onde que tem o Rio Doce, aquele rio que foi muito contaminado pela a barragem lá de Brumadinho, o rompimento da barragem de Brumadinho, e o Vale do Mucuri. Aqui também nós vemos aí as divisas, ó, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aqui embaixo São Paulo, Goiás, e um trechinho aqui com Mato Grosso. Aqui nós temos uma legenda, né? Essa legenda, pelo que nós já vimos ali, ela representa as mesorregiões de Minas Gerais. Ela está dividida em 12. Nós estamos na região sul e sudeste de Minas Gerais, número 8. Então, olha aqui no mapa, região sul e sudeste, né? Temos a região do Triângulo Mineiro, né? Que nós vimos que as cidades principais, Uberaba e Uberlândia. Nós vamos ver nessa unidade o regionalismo, né? O que é o regionalismo? Regionalismo está relacionado com os trajes típicos, a comida, né? A cultura. Então, o regionalismo ocorre quando há um grupo particular de elementos linguísticos em uma localização geográfica delimitada, né? Esses elementos linguísticos está relacionado ao processo aí da cultura, né? Geralmente origina-se em fatores históricos da cultura regional, sendo o dialeto. O que é o dialeto? Maneira de falar, tá? Uma das suas principais formas de expressão. Principal forma de expressão aqui para nós não percebemos, mas nós usamos muito a palavra capaz, tá? Capaz que você não fez isso. Então, isso aqui é um dialeto, tá ok? E olha lá, o PET, então, ele tem tema, região e regionalismo. Esses são os dois conceitos. O autor fala o que é região, ele pergunta aí o que é região, né? Região é dividir e classificar espaços em regiões. Isso aqui é regionalizar, né? Região vai caracterizar os aspectos em comum de uma parte, né? Regionalização sempre vai depender da opção com que o autor pode classificar e cada um ter o seu ponto de vista. Então, olha lá, terminamos a nossa aula, bons estudos, façam tudo com muita atenção.